Plena FM. Mesa pra dois. Estamos aqui com mesa pra dois. Hoje aqui é mesa pra quatro, né? Eu tô aqui com o pessoal. E hoje, gente, eu vou ficar meio de bastidores, tá? Quem vai comandar esse negócio aqui é Emerson Moza e Sérgio Sepúlveda, porque eles vão falar do projeto Súria, que é um projeto muito interessante, de histórias de vida, de histórias pessoais, né? E então eu tô só apresentando. Eles estão aqui com o Luiz Ribeiro, empresário, dono da Buriti, que todo mundo conhece, né? Todo mundo já comprou lá, espero. Com certeza. Luiz? Com certeza. E Luiz foi o primeiro a participar do projeto Súria, a cobaia, né? Então, antes de vocês tomarem a rédea, eu quero perguntar para o Luiz o seguinte: Luiz, como é que foi participar desse negócio? Você ficou tímido no início, não? Rapaz, primeiro foi um desafio para me aceitar isso, né? Aceitar participar desse projeto, foi um grande desafio. Mas eu ouvi, antes de tudo, eu ouvi a participação de Emerson Montes contando a história dele em alguns flashes de 2, 3 minutos, gostei, e aí fui assistir a história toda por completo no YouTube. Então realmente aquilo ali me motivou a ligar para Emerson para parabenizá-lo, porque eu achei bacana a história, achei importante, né? E aí ele depois, alguns dias depois, ele veio me procurar para mim poder, se eu não queria também contar essa história, e aí eu renunciei. Eu disse, rapaz, não, a princípio eu disse que eu não tinha história, viu, Marcelo? Mas todo mundo Que não era artista. Todo mundo tem história. Que não era artista. Mas Mas você, Luiz. Mas é porque história, para mim, como ele contava a história dele, vem de um artista, de um músico, uma personalidade assim, que é uma referência, um cantor, compositor, e uma pessoa que tem muito material gravado, e que realmente assim foi uma coisa é uma coisa que todo mundo conhece, quem não conhece as letras de Emerson, o Mozart, né? Então eu achava que a história é para um grande músico, um artista, né? Principalmente um artista, uma personalidade de uma novela. Mas todo empresário é um artista, Luiz. Ele faz arte para sobreviver todo dia. É um malabarismo. Não é? Então. E aí foi assim que aconteceu, mas Emerson teve que passar aí umas 3 semanas me convencendo que a gente tinha uma história que precisava ser contada, e aí foi o desafio e foi chegando lá. Ô Emerson, explica pro pessoal, assim, bem rápido, depois, no fim do programa, a gente vai explicar melhor. Sim. Mas dá uma síntese do que é o projeto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Morena. Agradeço pela participação. O projeto ele surgiu de uma experiência minha, né? De também ter sido convencido de contar minha história, que eu passei um mês para me convencer disso, né? E aí, contando a minha história, eu percebi a importância de você fazer uma conexão consigo mesmo, que a gente perde de vista a si mesmo, né? Tudo aquilo que a gente já construiu, o que a gente já vivenciou para aprender. A gente tá muito perto, né? Poder observar. Muito perto, então a gente se distancia mentalmente, né? Foi importante para mim poder trazer esse resgate e lembrar a mim mesmo o que eu já fiz, quem eu sou e o que eu posso ser, né, numa edição melhorada. E aí surgiu o projeto. Poxa, se eu contei a minha história, outros podem contar. E todo mundo tem história para contar. E o incrível é que nesse Inter as pessoas vinham contar histórias para mim. Ah, é? Se tornou um vídeo. Mas não, Luiz. As pessoas vinham contar história. E conversando com o irmão Sérgio, essa vontade de comunicar, né, de poder falar com as pessoas e um bate-papo, trocar ideias, a gente falou, a gente pode fazer isso. Será um formato podcast? Não, vamos fazer um talk show, que a gente traz o elemento da arte, do que a gente sabe fazer, cantar, né, tocar, e envolve as pessoas dentro de um estúdio, que é um cenário artístico nosso. Fica mais fácil do que fazer numa televisão, né, fazer dentro do estúdio. E realmente isso funcionou. Nós criamos o talk show, né, Súria Talk Show, e o primeiro convidado foi Luiz. Convencemos Luiz, né, ele se sentiu bem de estar no lugar, ele nem percebeu o momento que começou a gravação, né, as câmeras bem... É uma coisa que eu comentei quando estive lá, né? Você acaba não percebendo as câmeras, porque você fica tão à vontade ali naquele ambiente que você nem liga para as câmeras. Nós conseguimos assim os elementos que propiciaram isso, né? A música de fundo, né? Sim. Ela traz uma... Super Adilson. Ela traz uma musicoterapia, né? E o bacana é que tudo isso foi feito assim de uma maneira bem intuitiva e não tinha roteiro. Tá, uma organização básica, né?
E você tava falando desse momento de lhe convencer. Nós fizemos um teste um dia anterior, um entrevistando o outro, eu e o Sérgio Sepúlveda. Que bom, né? E Você contou coisas obscuras? Não, mas você tem que entender, nós estávamos preparando o cenário e Sérgio tava lá assim, ó. Travado. Eu falei, cara, ele deve estar com alguma gripe, meu amigo deve estar, alguma coisa tá acontecendo. Eu fiquei observando ele lá. Você procurou um botão de reset pra apertar? Travado, cara. Eu falei, bom, Sérgio, olha, eu já lhe entrevistei, agora você vai me entrevistar. Aí ele ficou parado assim. E começou a incorporar o William Bonner. E virou uma outra pessoa. E eu aqui parado fiquei. Falei, caramba, cara, mas que é isso aí, Quem Sérgio? é esse cara? Quem foi que baixou dele? Cara, é um bate-papo, cara, vamos conversar. A gente tava conversando no instante, é isso, vamos conversar. E aí a gente foi se entendendo naquilo ali. As pessoas que a gente recebeu ali, como o Luiz, foi assim, uma satisfação pra gente estar recebendo uma pessoa que a gente tinha plena certeza que ele tem pra dar. Ele tem coisa pra falar. Todo mundo tem coisa pra falar. Todo mundo, mas na Buriti né? é pra vender, viu? Se for lá, Sim. vai querer de graça também. Ô Luiz, você já tinha parado pra pensar na sua história, não? Parado de assim, pensar, deixa eu ver o que eu fiz. Marcel, você fez uma pergunta interessante que você acabou de responder ela por instante. A gente está tão perto que a gente não se olha, né? Isso é natural. Eu acredito que a maioria, 100%, está próximo disso aí, das pessoas, do ser humano, de não se olhar, não olhar para dentro, não parar para fazer uma reflexão, até porque essa loucura dessa vida aí que a gente vive, essa correria, é para lá cima e para baixo, o dia parece que tem menos tempo do que antes. Eu tenho a teoria de que o dia tem de verdade menos tempo do que antes. Para mim, o dia hoje em dia dura mais ou menos aí uns 5 minutos menos do que antigamente. Amanhã já é quinta-feira, Marcelo. Não, exatamente. Outro dia era sexta. Hoje já estamos na beira da quinta de novo. A gente já está falando aí, já estamos final de semana de novo. Nós já estamos trabalhando aí, pensando no segundo semestre, né? Você começou o ano agora, o 23, já está em maio, e já está pensando no segundo semestre. Então, eu nunca tinha parado para olhar. Para olhar e nem para contar para ninguém, nem para a própria família. A gente conversa sobre isso com filho, com mulher, rapaz, como assim você lembra aquele assunto lá em 90, em 95, em 98? Não, ninguém fala sobre isso. Então realmente assim foi um desafio a princípio contar a história para a Súria nesse processo aí, e depois para mim foi assim engrandecedor eu poder contar essa história, e no decorrer a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem umas frases que Emerson andou destacando aí da sua história. Qual era aquela do valor, Emerson? A gente tem essa dinâmica no programa, né? Num determinado momento, a gente formula uma frase assim. E uma das frases foi: qual é o valor do valor? E ele de bate pronto, nem pensou muito e já. Qual foi a resposta aí, Luiz? O valor do valor é uma amizade, né? O valor do valor é você viver em paz. O valor do valor é a família, né? E o valor do valor é você poder realmente, assim, de fato, amar Deus, né? Esse é o valor do valor. Mas se a gente for falar aqui do valor, tem muita coisa, viu? E não é precificado, longe, né? Não é precificado. É igual quando eu começo a falar de tempo, que aí vai o dia todo. Eu gasto o tempo todo falando do tempo. E o tempo é precioso, né, Marcelo? E o tempo E aquela frase Sérgio que você falou. E aquela frase fala que você disse no talk show, né? De quê? Que o tempo é valor, né, e é dinheiro. É o dinheiro mais valioso que você tem. Porque você não tem como repor, você não tem como conseguir mais, e principalmente você não sabe quanto tem. É como você andar na rua sem saber o quanto tem na carteira. Você não sabe. Você pode falou ter mais 20 anos, pode ter mais 20 minutos. Ô Marcelo, você falou aí de tempo, e é engraçado que tem uma música que fala: o tempo perguntou pro tempo quanto tempo você tem, e o tempo respondeu pro tempo. Aí é outra história. É ótimo isso aí, é muito bom, cara. Né? Mas o talk show, ele ganhou contornos assim que a gente nem mensurou antes, né? A gente entrou na coisa toda, vamos ver o que é isso. E a gente pôde ver durante a entrevista uma coisa bem interessante, é que as pessoas, elas brilhavam os olhos assim, e elas se sentiam tão à vontade falando, como se ela estivesse olhando para os erros dela, assim, dizendo: poxa, eu fui esse. Até Marcel chegou e disse assim: cara, eu fiz tanta coisa na minha vida, agora eu tô lembrando aqui de coisas que eu nem tava mais... Uma coisa que eu observei lá no projeto é que é o seguinte: o Sérgio falou assim: vai lá dar entrevista pra gente sobre a vida.
Tá, mas isso não me diz nada, né? Negócio abstrato, vai lá dar entrevista toda vez. Aí, só que lá, o clima é tão de bate-papo, de conversa entre amigos, e eu sou um conversador nato. Eu adoro conversar e viro a noite conversando, se for o caso. Mas o ambiente que foi criado era uma coisa que eu não esperava, porque foi um ambiente onde você esquece onde você está. Isso. E você só enxerga o papo, a conversa. É isso aí. É por isso que eu acabei lembrando de coisas, de uma história que eu já tinha contado para alguns amigos antes, mas eu lembrei de detalhes que eu não lembrava antes. Por causa daquele ambiente ali. Sim. Aconteceu isso com você, Luiz? Aconteceu muita coisa que você precisa fazer um exercício para poder recordar as coisas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, eu lembro fácil. as coisas de 45 anos atrás, e eu consegui recordar muita coisa aí com o Emerson desde 2016 anos, 14, 12 anos, quando eu comecei a trabalhar. Você aprontava com 16, hein, Luiz? Não, Era venha pra playboy, antes, venha pra antes que é mais interessante. Os Antes é mais 12. interessante? O Os que você 12. aprontou quando era criança? Rapaz, se eu falar o que aconteceu com 12 anos, eu já comecei a trabalhar, entregar pão. Aí não tem graça, eu quero saber o que você aprontava. Mas tem graça. Aí foi quando então eu tive pouco tempo para brincar, viu, Marcelo? Imagine, Isso é triste. Isso imagine, com 12 anos eu comecei a trabalhar e de lá para cá não parei mais. Foi uma escadinha assim, trabalhar em padaria, trabalhar em comércio de produto veterinário, trabalhar em padaria entregando pão, com cesto de pão, aquela bicicleta cargueira. Com 12 anos, porque eu tinha uma estatura, né, grande e queria trabalhar e estudava à noite, e aquela realmente assim, foi o início, né? Agora, com 8, 10 anos... Isso aqui em Itabuna? Não, em Bicaraí. Bicaraí. Com 8, 10 anos, aí eu... Bicaraí é fácil, Luiz. Não tem ladeira. Não tem ladeira. No plano só tem uma avenida e 2 ruas, é fácil. Dá pra poder. Mas foi assim um desafio bom, um aprendizado bom, é um início de vida assim, muito bacana. Eu tenho essas recordações. E depois disso trabalhei em outros, em trabalho, comércio, também sempre foi comércio. E depois, aos 16 anos, já fui pro Bradesco, trabalhar como bancário. Entrei como naquela época. Desviou um pouco do comércio, né? Desviou um pouco, mas é comércio também, é você vender seguro Top Club, é você vender a preparação do empresário, né? Gestão. Você que era caixa, coisa do tipo. Depois cheguei a caixa também, mas entrei como office boy, mas é porque o seguro Top Club era uma meta de todos os funcionários, você tinha que ter meta, naquela época já tinha meta, já vivia com meta, né? O gerente só emprestava dinheiro se o cara também fechasse um seguro, eu lembro. Você lembra desse negócio? Eu lembro desse negócio. Agora, dos 7 anos, 8 anos, eu joguei bola, joguei peão, joguei gude. Tomei carreira de minha mãe. Eu acho que todo mundo aqui jogou gude. Joguei gude. Gude era um negócio assim, fantástico na nossa época. Gude, peão, pipa. Sinuca. Tomei carreira. Ele tá lembrando da história que eu tinha um amigo lá que tinha um bar, né, um conhecido lá na minha rua, e aí eu ia pra lá jogar sinuca, dia de sábado, de tarde. E aí um certo dia eu tomei a carreira de minha mãe com um cabo de vassoura pra me botar pra cá. Aí foi que começou a desenvolver a questão do trabalho, porque ela queria que eu fosse trabalhar para não dar. É inovadora, né? Porque o padrão de mãe é o chinelo, né? O chinelo é o padrão. Mas ó, pegou o cabo de vassoura, já foi inovação. Interessante, quando você faz uma retrospectiva, ele contando a história lá, a gente vai acompanhando e percebendo a construção do mindset, né? Do empresário, né? Por onde ele passou para chegar a ser esse empresário. É tudo se aproveita um pouco, né, Luiz? Tudo. Cada experiência. Tudo se aproveita um pouco. Eu tô aqui até mandando aqui um abraço para Mauro e para Marcelo que estão assistindo aí. A nossa entrevista aqui, o bate-papo para falar sobre a Súria Talk Show. Segue um abraço nosso também, Mauro. Tá fazendo a história Marcelo. dele agora, né? Mauro tá fazendo a história dele. Então, Emerson e Monstro de Sérgio, realmente assim são revisões que você vai fazer lá no fundo do baú e coisas que você nem lembrava que existiu, mas quando você vai processando, você vai encontrando essas informações que fez parte da sua história, né? Tem alguma coisa que você lembrou depois do programa? Teve, até porque o programa, na verdade, a gente concluiu. Quando concluiu, eu falei, Marcelo, depois a gente tem outra parte. Emerson, depois a gente tem outra parte. Eu queria parar, não. Eu queria o segundo momento. Ficou uma outra parte pra gente poder tratar depois, que não dava por conta do tempo, né? Qual foi a primeira coisa que você lembrou depois do programa? Você falou, podia ter falado isso. Rapaz, um assunto complexo e complicado. Não tem problema. Foi sobre política. Que na minha história eu não contei a passagem política. Meu pai foi prefeito de Bicaraí. Seu pai foi prefeito de Bicaraí? Foi Astor Mauro. Astor? Astor. Meu pai conhecia Astor. Demais, Manuel Leal. Astor era
era amigo de Manuel, amigo, irmão, várias vezes veio aí na gráfica, veio para poder fazer eu lembro material. Falando de Astor e visitando, inclusive, lá em Ibicaraí. Ibicaraí. Às vezes a gente passava por Ibicaraí. Até porque Aí, às Ibicaraí, vezes ele entrava lá. Ibicaraí é uma cidade pequena e não tinha essa questão de informação. Então o jornal A Região era o grande jornal lido ali na Ibicaraí. Compensação, em Ibicaraí teve cinema durante vários anos que Itabuna não tinha. Não tinha, é verdade. Porque o cara é de Ibicaraí, saiu de lá, fez sucesso, montou uma rede de cinemas e abriu um lá, assim, para devolver alguma coisa para a cidade. Então essa história aí, que é uma história de meu pai, eu não contei, mas que eu estava envolvido nesse processo, eu participei ativamente com ele. Também, né? Também. E aí, eu falando do jornal novamente, você tem vários jornais, eu até tinha em casa jornais da região que meu pai, na época, antes de ser prefeito, já se preparando para essa demanda, ser candidato, e Marcel publicava no aniversário da cidade os parabéns de Astor para a cidade, depois quando prefeito e depois quando passou também tinha essa... Porque também é o seguinte, meu pai sempre foi um estrategista de bastidores. Isso. Político, né? Era o ponto forte dele. Eu vou fazer um intervalozinho para ver se Dete traz um café pra gente. Bom. Vai daí, Paulinho, já volto. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para 4, Mesa para 2. Eu tô aqui com Emerson Moser, Sérgio Sepúlveda, idealizadores do Surya Talk Show, e com Luiz Ribeiro, que foi a cobaia do primeiro. E a gente tava falando aqui de história, de política, né? Porque todo mundo diz que não gosta de política, mas qualquer mesa que você sentar, rola um papo de política, né, não, Luiz? Ah, com certeza. Mas você que era filho de político, né? E a política, ela geralmente tá, mesmo sem você saber, ela tá no DNA das pessoas, né? Porque a política é a vida da comunidade, a saúde, a educação, a segurança, e todo mundo participa e precisa disso. Isso é política, né? Isso é política, porque as pessoas, dia, né? as pessoas não sabem. Negociar. As pessoas não sabem disso, né? De que isso é política. Isso já precisa. Foi tentado a entrar na política, na partidária? Aí é outra história para me encontrar no outro talk show. Que não fica esperando outro talk show, não. Conta logo aqui. O tempo do talk show vai embora. Engraçado essa questão de tentado, Marcel. Eu vim embora para Itabuna para sair da política. É mesmo? Essa é outra história que eu não contei no talk show. Porque meu pai queria que eu fosse candidato, as pessoas queriam que eu fosse candidato. Eu tinha uma relação muito boa, inclusive com a oposição, com todo mundo, muito bem relacionado. E eu não conseguia trabalhar mais. Eu já tinha uma loja, tinha uma loja a primeira loja que a gente montou. Então eu ia para a loja e não conseguia trabalhar. Era o dia todo, tinha gente querendo conversar comigo, as pessoas podiam conversar comigo, e ali eu estava harmonizando, estava resolvendo e realmente criando aquele ambiente. E isso aí eu disse, eu não tenho jeito, aqui eu não tenho como ficar. Aí eu botei uma loja aqui em Itabuna e eu vinha trabalhar em Itabuna, todo dia eu voltava. E aí foi, depois eu disse, olha, Cláudia, minha esposa, vamos ter que ir embora para Itabuna, porque as pessoas ficavam me esperando em casa à noite para chegar, para conversar, para resolver a expectativa, né, de você... E eu, sim, e por mais que eu dissesse que eu não queria, né, para as pessoas que participavam daquele grupo naquela época, as pessoas não acreditavam e achavam que não existia, que eu tinha que ser o candidato, que eu precisava ser. E aí realmente eu preferi sair por conta da história de meu pai, que foi uma história assim que ele realizou o sonho dele de ser prefeito, mas pagou um preço muito alto. E aí eu disse, eu não quero. Existe um preço político que as pessoas não percebem no dia a dia. Aí o cara se deu bem, é político, virou prefeito, virou governador, virou sei lá o quê. Mas existe um preço a pagar e não é pequeno. E eu vi isso de perto e aí eu quero isso pra mim. Quando eu cheguei aqui, já morando aqui em Itabuna já há um tempo, em 2013, quando eu fui presidente da Associação Comercial, muita gente dizia que eu era presidente da Associação Comercial para ser um trampolim. Inclusive uma vez tive uma sessão na Câmara que eu fui representando a associação, um tema que teve, e Carlito ali me desafiou dizendo que eu era Carlito Sarinha. Afinal, Carlito Sarinha, gente boa, gosto muito dele, era amigo do meu pai. Carlito Sarinha, ele e Rui. Ele dizia que eu queria ser candidato e que eu era presidente só para aquilo ali, que era um palanque para mim.
Mas não tinha como. Realmente as pessoas terminam acreditando e vendo dessa forma. É como Mauro. Hoje, Mauro, as pessoas acham que Mauro quer ser político, quer ser candidato a alguma coisa. Mas a pessoa é porque se você contribui de alguma forma, as pessoas já. O normal é que você já queira tirar proveito daquela situação. Até eu já fui convidado. Eu falei, Deus me livre, eu vou ter que fazer malha fina comigo mesmo. Mas não é horrível isso. Olha, agora um fato interessante, essa é interessante, que nessa época Carlito, porque naquela época eu estava ali debatendo um projeto ali que era de bem comum, mas que ia contra os interesses de Carlito e da bancada ali. Depois de um ano e meio que eu saí da associação, Carlito foi me procurar, porque ele disse, rapaz, você tem que ser o candidato. Vamos trabalhar para você ser um candidato. Eu de Carlito, meu amigo, ele foi na loja lá, ele era cliente da loja, ele e a esposa dele, ela comprava, aí ele pediu para falar comigo e queria que, rapaz, a gente cria um grupo, você vai entrar, tem um partido bom. Eu disse, não, Carlito, deixa esse negócio quieto, que não é minha pegada, não. Mas é isso aí. Inclusive, Marcelo, falando nesse assunto político, Tá aí. Tio Sepúlveda, meu pai, né? Ele teve 4 mandatos Rapaz, o cara era o bicho. como vereador, né? E queria me botar na cadeia sucessória, né? Eu me convencer que eu tinha que ir pra ali. Eu falei, meu pai não dou pra É uma ser dinastia. não. Minha pegada é outra. Eu gosto de ficar nos bastidores, né? E aí, como ele não tinha esperança mais de eu ir, aí pegou aquele rapaz lá, né? Você sabe o que é que eu tô falando? Não pode citar o nome. Não sei seu nome, não tem esse E negócio aí- não, meu amigo. E aí Você tá trabalhou falando de ele. Ronaldão? Trabalhou ele Ronaldo pra. Geraldo? Isso. Tem 2 nomes. Trabalhou ele pra ser o candidato, né? Já que não queria, né? Aí botou Ronaldão, elegeu Ronaldão. Mas tem essa coisa, às vezes o filho tem outro caminho, né? Quando eu era pequeno, todo mundo perguntava, vai trabalhar em rádio também, vai fazer comunicação, vai fazer o que ela quiser. A filha dele. Vai fazer o que ela quiser. Mas e se ela quiser? Se ela quiser, é ótimo. E se ela não quiser, também é ótimo. Porque meu pai me mostrou isso. Que na minha família, todo mundo tinha uma profissão pra mim. Uma tia queria que fosse médico, uma outra queria que fosse advogado, outra queria que fosse engenheiro. Tudo. Quando eu falei que queria fazer comunicação, caiu o mundo. Porque na cabeça delas, isso não era profissão. Você não ganhava vida com isso. Tá maluco? Aí todo mundo aqui tentando convencer, e meu pai chegou, não, vai fazer o que ele quiser à vontade. É comunicação, você vai fazer comunicação. Fim de papo. E você tem tudo a ver com isso, né? E eu peguei isso dele e queria a mesma coisa, ela vai fazer o que ela quiser. Aí ela começou a fazer biomedicina, tá adorando, ótimo. Ótimo. Marcel, a Surya Talk Show contando sua história, a essência é exatamente identificar o valor das pessoas. Nós não temos assim um aparelho de raio-x para detectar quem tem uma personalidade interessante, magnetismo, aquilo outro. Mas durante o bate-papo a gente percebe, e a gente detectou isso no próprio Luiz. Ele tem um poder de comunicação, tem uma naturalidade em falar das coisas. O Luiz tinha vindo aqui no Mesa pra Dois muito tempo atrás, ele falou normal, tranquilo. Porque é bate-papo, né, Luiz? Quando é uma entrevista formal é mais complicado, né? E quando você faz esse trabalho, Sérgio lhe convidou para contar uma história, né? Ele falou, vai lá contar a história. Até então parece que o cara faz uma essência biográfica, né? Mas é muito mais do que isso. Porque quem é esse que está contando a história daquele que viveu lá atrás? Como é que está a maturidade desse agora ouvindo aquele que viveu determinada coisa lá atrás? Então você tem a oportunidade de ressignificar aquilo, né? Que nem uma criança. Eu tinha 7 anos para atravessar o BNH, para ir naquele Messias ali, para mim era um mundo atravessar aquilo ali. Eu vou lá para outra cidade. Não, eu tenho um exemplo que aconteceu comigo. Eu estudei na Escola São José, no fundo da igreja do Conceição. E o pátio, para mim, era um negócio assim enorme, gigantesco. Até porque eu era menor do que eu devia para minha idade na época. E assim, eu fui fazer uma visita uns anos atrás. Não é aquilo tudo, né? Isso aqui, tamanho de um banheiro, pô. Porque assim, eu achava que isso era grande. A gente vivenciando essa experiência, ela tem que ser aquilo, né, irmão, que a gente sempre ouve, né? Para você saber qual é o cheiro da rosa, você tem que sentir, não adianta alguém falar. Então, para você saber o que é Surya Talk Show contando sua história, você tem que sentir, vivenciar, porque é um processo muito de cada um. A gente sabe que vai mexer com o sentimento, mas é muito de cada um. O que é comum entre as pessoas que participaram, que a gente pôde presenciar isso,
é a vontade de querer falar. Porque quando começa a puxar o novelo da sua história... Caso, não precisa nem puxar, porque eu sou falador mesmo. Hoje em dia, né? Porque eu era tímido pra caramba. Hoje em dia Não, então eu falo um gosto de pouco, falar. né? Pra conseguir achar uma brecha, né? Porque o Marcel fala demais, eu tenho que dar uma pausa aí pra entrar. Aqui vira e mexe, Paulinho me lembra. Fala mesmo, você não tá deixando o entrevistado falar. Eu falo porque não é entrevista, é talk show. Entrevista é outra história. Eu lhe peço permissão para perguntar a Luiz, como é que foi para você ter participado desse momento de contar a sua história ali? Mexeu com a sua emoção, com o seu sentimento de poder reviver coisas ali que você estava contando ali da sua família? Sim, com certeza. Você se emociona, né? Porque você revive aquilo que está guardado, né? Que está guardado e que você, às vezes, você nem recordava que aquilo existiu. Então, realmente, assim, é um fato muito interessante. Aqui na mesa para 2, que agora que nesse momento é 4, é mais tranquilo, porque você não está em frente a câmeras. Então aqui talvez você imagine. Você não sabe, eu posso ter câmera escondida. Mas na loja, pelo menos você não está visualizando. Então é diferente. Você está com a câmera ali olhando para um lado, olhando para o outro, como é o caso da talk show, ou como você falou, de uma entrevista. Então você quer se preparar, você quer se posicionar. E aqui não, é como se tivesse um bate-papo mesmo, é muita vontade. Mas ali, Emerson, é uma experiência que, a princípio, eu realmente relutei, né? Você teve um determinado trabalho de umas 3 semanas para me convencer, até eu entender que todo mundo tem uma história. Um médico tem uma história, um pedreiro tem uma história, né? Um frentista que tem 30 anos de combustível, de posto de gasolina, tem uma história. Um catador de lixo tem uma história, quando ele faz com dignidade aquilo ali, quando ele busca o sustento da vida dele. Então, independente da profissão, né, um vendedor de uma loja, é um desafio ser um vendedor, convencer um cliente. Então eu tenho vendedores lá que já tem 20 anos, tem um que é aposentado de trabalho, que já trabalhou em outras empresas, que já está conosco lá há mais de 10 anos. Então é uma história de vida bonita, você construir uma história de vendas. É um profissional. Então todos os profissionais ele tem uma história, e eu realmente assim fiquei depois muito gratificado com essa possibilidade de contar a história, né, e que todos vão poder ter conhecimento com esse lançamento que O que você está diz para os fazendo. empresários? Eu digo que é um desafio bom, porque hoje depois eu passei a falar muito com o Emerson, e já contando com minha família, dizendo, isso aí é uma história que vai ficar para os filhos, para o futuro. Você olha hoje assim, se meu pai tivesse tido uma oportunidade dessa, os bisnetos dele estariam, minha mãe, bota ali o DVD de meu pai, que eu quero assistir a história dele, uma hora de ele contando a história, como foi o desafio. E eu acredito que poucas pessoas tenham essa condição, essa oportunidade de ter essa memória guardada. Então essa memória, eu falei para Emerson, esse é um trabalho que eu vejo com muito desempenho e muito gratificante para as pessoas poderem guardar a memória da história para ser contada daqui a 20, 30 anos para os netos. Para lembrar, né, Luiz? Para você tomar consciência que você fez aquilo ali. Que a gente, como você falou, a gente não lembra dessas coisas. Você vê aqui em Itabuna, você vê tantos nomes como Manuel Leal, você vê como Paulino Vieira, você vê como JS. Olha, eu tenho um nome que eu acompanhei de perto um ano antes dele morrer, mais ou menos, um ano e meio. Meu pai estava visitando muito Pinheirinho, José Soares Pinheiro. E eu fui com ele uma vez e adorei o papo com o Pinheirinho. E aí passei lá. Toda semana eu ia lá bater papo com ele. Chegava no meio da tarde e ficava lá até ele sair de lá. E uma coisa que me impressionava é que ninguém aparecia e ninguém ligava. Ele ficava sozinho lá naquela revenda enorme. Agora, a história de vida de Pinheirinho, a riqueza das coisas que ele fez, eu fiquei conhecendo ali, nesse bate-papo, entendeu? E era um cara que é como você pontuou aí. É um cara que tinha que ter vídeo contando a história É um dele. tesouro perdido. O cara né? foi um visionário. O cara enxergou diversificação de lavoura quando só se falava em cacau. Ninguém nem pensava em plantar qualquer outra coisa. Tu vê isso como Ele referência fazia isso já, para as pessoas? entendeu? Poder ter acesso a histórias assim? Eu acho que é uma coisa importantíssima para qualquer pessoa, entendeu? Eu espero que o Projeto Sur entreviste assim um bando de gente, porque tem muita gente em Itabuna que faz diferença na cidade, que constrói a história da cidade, como o próprio Luiz. Sim, com E certeza. que às vezes a gente não conhece a história dele, a gente não conhece detalhes sobre ele, entendeu? Não sabe como ele chegou ali.
Não sabe o que ele pensa. Então, você dizendo isso, Marcel, são etapas. A grosso modo é um registro. Não, grosso modo não. Vamos dizer assim, para um entendimento rápido, é um registro memorial. Para que a família, os amigos possam acessar aquilo. Mas tem algo mais nisso. Se a pessoa quiser fazer um marketing publicitário de uma maneira elegante, de uma maneira bacana, um marketing pessoal, para amplificar, dar voz àquela pessoa, não no sentido de vaidade, mas mostrar o que ele pode ser de referência para o outro. A gente faz isso. E tem muita gente que merece fazer um marketing pessoal porque tem muita história e ninguém conhece. Às vezes nem a família, como você mesmo falou. Às vezes nem a família sabe. Eu mesmo nunca contei aquela história para minha família. Incrível aquela Porque eu história. não sei, mas Você eu viu a contei. história dele? Você assistiu a história dele? Assisti. Eu não perco a história. Assisti a de Marcel, assisti a de também, Tamara. assim, eu tenho 1 milhão de histórias, aquela é uma. Uma né? das. Mas aquela, por exemplo, ela representa todas. Eu nunca contei história nenhuma em lugar nenhum. Tem elementos fundamentais. Nem para minha família. É. Então é um negócio que dá uma referência que às vezes nem você lembra que tem. Você não lembra, a sua família não lembra, por exemplo. A sua família não lembra e você nunca contou essa história. O seu filho sabe que você trabalhou no banco, fez isso, meu pai foi bancário também e tal, mas não sabe em detalhe como foi o desafio. Eu mesmo não sabia de seu pai, prefeito. Pois é. Sabia, Aí você é amigo de meu pai. vai ter um intervalo? Eu vou fazer um intervalozinho pra gente beber outro café, porque Pronto. eu sou movido a café aqui, né? Mesa pra dois. Morena. FM. Mesa pra dois. Vamos falar disso. Estamos de volta com Mesa pra 2, hoje com 4. Mas, gente, Mesa pra 2 é o nome do programa, tá? Então, às vezes tem 4, às vezes tem 3, tem 5, tem 6. A RPB já trouxe o cacau com leite inteiro pra cá uma vez. Então, assim, é o Mesa pra 2, com Luiz Ribeiro, Emerson Moda, Sérgio Sepúlveda. E tem um detalhe que eu fiquei curioso, Emerson. Você que fala mais que Sérgio, não é? Quando você falou de marca pessoal, eu vi por alto, eu queria que você explicasse melhor como é que é isso. Ó, você tem um registro memorial, que é essa oportunidade que a pessoa tem de poder registrar a sua história. Essa história de Luiz. Né? Como ele contou aí. Isso pode ser para os amigos, para a família e pode também divulgar a nível global, né? Para as pessoas. Hoje a gente tem o advento da internet que possibilita isso, mídias digitais. Você tem o segundo pilar, que é exatamente o marketing publicitário. Como fazer isso? Através de mídia convencional, através de mídia digital. E tem um terceiro elemento que é, isso a gente chama de amplificar o valor, né? Você identifica o valor através da história, amplifica o valor através do marketing, dá voz àquilo ali. E você tem um terceiro elemento, que é a memória afetiva. Aquela referência, aquilo que a pessoa conta, ela acessa a memória das pessoas. É uma referência no sentido de trazer um ponto de resiliência. Pô, se aquele cara conseguiu e ele está demonstrando através da história, eu também sou capaz, e outros pontos de conexão também. E a marca pessoal é exatamente isso, é a assinatura. Quem é esse Luiz? Aí eu posso ver na perspectiva de empreendedor. Ele é um cara que conseguiu montar muitas empresas, mas é além disso. Eu quero saber quem é essa marca pessoal de Luiz. Pô, aqui Luiz é Luiz da Buriti, né? Ele não tem sobrenome, o sobrenome dele é da Buriti. Mas é o ser, não é o ser empresário, a empresa. Eu quero saber quem é o ser empresarial quando a gente convida para o talk show. Como é esse mindset? Quem é essa pessoa que conseguiu nesse trajeto de padeiro, desde cedo com a mão na massa até montar a Buriti? Todo esse percurso dele, que ele enfrentou, porque são detalhes, contar que trabalhou no banco, contar que trabalhou ali. Eu quero saber além disso, como é que essa pessoa enfrenta a vida além disso. E por isso que as pessoas têm interesse na história dos outros, porque ele quer saber como é que eu posso também vencer, né? Então, a memória afetiva é essa conexão aí com as pessoas. Luiz conta a história, Sérgio conta, Marcel conta, e eu vejo um ponto de referência na história que ele conta, né? Então aquilo cria para mim uma empatia, gera uma empatia, e eu me aproximo de Luiz, que é uma referência, inclusive é o dono da Buriti, não porque é o dono da Buriti, mas aquele... Mas como dono da Buriti, Luiz, por exemplo, tem um negócio, fez um negócio que eu não conseguiria fazer, porque eu não consigo imaginar isso na minha cabeça, que é expandir a rede sem estragar a original. Expandir para Ilhéus, expandir para Itacaré, é o brand, né? Sem estragar o original. E outra coisa, eu achei muito ousadia expandir para Itacaré, porque o acesso é longe, é difícil para levar material para tudo, né, Luiz?
Não sei como é que você fez isso lá. Marcelo, isso é uma coisa que é igual o Emerson falou aqui, é um novelo, né? Vai puxando o novelo, aí vai aparecendo, mas não foi eu que fiz. Isso aí, na verdade, tem uma equipe, meus filhos que hoje estão na frente da gestão, o Mauro e Marcel, temos uma diretoria composta por mais outras pessoas, Luísa, Mauro, Lemos, Laurizete, então são pessoas assim que já nos acompanham há mais de 10 anos e que realmente que faz com que... Porque é complicado, né? Você ter uma sede, criar 2 filiais e conseguir manter tudo harmonioso e tudo funcionando. Mas você, essa equipe não é você sozinho, você tem que ter uma equipe que realmente ali compra aquela ideia, que acredita naquilo que você fala, que é possível e que vamos fazer, que aí vai juntando as figurinhas aqui e vai dando gente certo. Da sua equipe que é da sua época de juventude, não? Que você já conhecia antes? Tem um vendedor de Ilhéu, Sivaldo, que trabalha comigo há quase 30 anos. Né? E outros tantos que tem há 25, né? Então estão bem alinhados. Mas voltando à questão da memória, do memorial do talk show, uma coisa que eu acho importante, você imagina se tivesse sido contado a história de Paulinho Vieira, de J.S. Pinheiro. Nossa, né? Se você tivesse, por exemplo, olha, figuras mais recentes aqui. Antônio Menezes, figuras mais recentes. Que é um médico de um coração que todo mundo lembra de Antônio Menezes. Outra personalidade importante, Helenilson Chaves, sim, Manuel Chaves. Com certeza. Aí você vem aí pro Valtério Teixeira, que foram nomes assim, empreendedores, né? Alcântara, então você tem muita gente que se você tivesse essa história dessas pessoas, seria importante para essa juventude conhecer como foi que foi criada Itabuna lá em 1910, né, que foi a associação comercial que emancipou Itabuna. Então é a oportunidade dessas pessoas que estão hoje ainda em evidência e ainda estão presentes entre nós poder fazer esse trabalho de gravar, de guardar e até para contar a história. Por exemplo, Helenilson Chaves, Manuel Chaves, pode ser que alguém se interesse em contar essa história dele, porque é uma história gloriosa. Luiz, eu sempre achei que a história de Itabuna especificamente deveria ser contada por quem viveu a história, não por historiador. Tem mais verdade, eu mais já tentei força. montar um projeto uma vez, mas não consegui patrocínio na época, de ouvir as pessoas mais antigas, no sentido assim, como é que era a cinquentenária? Aquele cara que viveu a cinquentenária nos anos 40, ele tem uma história da cinquentenária diferente da minha, da sua, da dele. E esse coletivo de histórias, você consegue mostrar mais como era a cidade do que em livros simplesmente de história. Sim. Eu lembro, por exemplo, da molecada correndo atrás de um cara que tinha aqui em Itabuna, que era manco e andava com um saco nas costas que a gente chamava de Papai Noel. Era um sem-teto daqui. Figuras folclóricas, né? Bicho papão. Tinha a Ana Doida. Ana Doida, Eu morri de medo daquele. ela teve um trauma qualquer e ela vivia, às vezes, nos anos 30. Nossa. Aí você passava por Ana na rua e ela tava falando coisas tipo assim: Que coisa, né? Hoje tem festa lá na casa de Coronel Firmino Alves, mas eu não vou não, porque o outro coronel não gosta quando eu vou, porque ele é inimigo. Ela, na cabeça dela, estava vivendo nos anos 30, 40. Eu achava isso fascinante, eu ia atrás dela para ficar ouvindo. Cara, tu lembra naquele dia que a gente saiu da Isso é pizzaria? história. Tu lembra naquele dia que a gente saiu da pizzaria, cara? A gente foi numa pizzaria ali no Jardim do Or. É incrível isso, cara. É incrível. O que tem acontecido com a gente, né? Esse tipo de situação. E a gente foi entrar no carro, a senhora começou a contar uma história. E a gente assim. Não foi? Porque naquele tempo, a gente assim, meu Deus, por que ela tá contando essa história pra gente? Isso na janela, viu? Na janela. A gente parado no meio da Nossa, rua, ela na janela, contando. Eu trouxe alguns nomes aí, Marcel. Tem uma história que eu era menino e via. Não, esse eu não ouvi, não. Eu via. Um senhor também que tinha um desequilíbrio que corria de Itabuna para Ibicaraí. O Jeep. Aquilo ali era um negócio. O retrovisorzinho dele, que você passava, ele buzinava. Eu entrevistei Jeep. Você entrevistou? Olha aí, como que coisa boa, né? E aí, ele tinha Eu descobri que Jeep estava internado numa clínica e aí eu fui lá. E aí eu entrevistei ele. Mas ele concatenava as ideias assim de boa? Se você alienasse a parte doida, você encontrava uma história ali. A história, tinha todo mundo tem uma história. Ai, bicho, o que tá por trás daquilo? Que levou a pessoa aquilo, né? Gosto muito de dirigir para Ilhéus. Por quê? Não, porque a estrada é bonita, tem muito frio. Nossa, que coisa, cara. Ele dirigindo, fantástica, cara. Correndo ali, ele correndo. Um preparo físico absurdo. Absurdo, O cara ia correndo cara. de Itabuna para Ilhéus, de Itabuna para Ibicaraí, de Itabuna para não sei aonde. É isso que eu digo pra você.
aquela pessoa, foi um empresário, né? Assim, uma pessoa bem sucedida, para que eu possa reconhecer nele que é a história que tem importância. Não, ele tem uma história enquanto ser. E olha o desafio dele. Eu não conseguiria correr até Ilhéus do jeito que ele corria. Então é um desafio e é um empresário do negócio você dele. passava na estrada, ele não ia andando. Não, ele ia naquele ritmo ali, né? Ele tinha um ritmo. É. Entendeu? Ele olhava pelo retrovisor, ele buzinava pra Sim, você. ele tinha retrovisor. Tinha retrovisor. Ele tinha buzina. Tinha. Agora- Ele se formava de um Jeep mesmo. É, Um farolzinho na frente. Incorporava aquilo ali, né? A configuração. Então, assim, Jeep, por exemplo, ele faz parte da história de Itabuna, mas você não Sim, espera sim, ver não ele num sabe, livro é. de história. Agora eu quero só mais assim uma pergunta para o Luiz aproveitar. Solte. Foi diferente ter feito naquele ambiente do estúdio, com aquela condução que nós proporcionamos ali dentro do talk show? Soltar o microfone e dizer, conta a sua história. A Foi primeira diferente? você fica como o Sérgio, né? Travado. Depois de 2, 3 minutos você vai se familiarizando, né? E vocês deixam muito a gente à vontade, me deixou muito à vontade, tanto o Mozart como o Sérgio, e também o Cameraman. cameraman também foi muito bacana, mas o menino do Adilson. o É mágico, também. aquela O Adilson música, realmente né? assim é um profissional que ele sabe a hora de dar o tom certo, de aumentar, de baixar, a hora que você está respondendo, conversando, ele vai se expressando, ele lhe ajuda, ele auxilia você soltar ali com a música orquestrada ali. E é impressionante como que o cara é modesto. A modéstia dele Mas é a gente tá imensamente trazendo proporcional ao ele, talento. O talento dele é imenso. tirando ele das nuvens, viu? Porque ele precisa ser mostrado. Não, Ele produziu muita gente. Adilson tem que ser entrevistado. Sim, e tem o que falar. Então, Mas a Súria está aí para tirar as pessoas de trás das nuvens. É. Sim, Então, não tem asa não, que a gente vai tirar você das nuvens, Sobre tá? pássaro. concluindo essa resposta de Emerson aí, realmente assim eu fiquei muito à vontade, foi muito tranquilo, e no final eu disse, depois eu vou contar outra parte da história, porque eu me senti ali realmente com toda a plenitude. Foi muito bom, Emerson. Ele Só tenho teve. a agradecer, né? Ele teve. Pô, a gente que agradece. Você teve Só essa tenho a disposição agradecer. de ir, de poder se oportunizar, né? Vivenciar aquilo. Teve um momento que na entrevista ele começou a direcionar os olhares. Aí já é por conta de. Mas olha, pessoal, eu recomendo para quem realmente assim quiser contribuir com esse memorial, né, de cada pessoa, que só você que sabe que tem, mesmo que seja para deixar guardado. Olha, eu vou guardar isso aqui, vou guardar e deixar no cofre guardado para amanhã ficar para a eternidade, para meus filhos, meus netos saberem, né, se você não quiser se expor nesse momento, expor assim de uma forma positiva. Então eu acho que é importante esse documentário, e se quiser apresentar é bom, porque as famílias já vai conhecer, os filhos, e como comercial também, que Emerson falou. E o mais é agradecer a vocês aqui, agradecer esse aconchegante momento com o Marcel, esse café para 2, para 4, com o Sérgio também. 31 de maio Muito você está bom. presente no evento com nós? Vamos sim, como tá lá, com Mostrar para os certeza. empresários a importância do talk show. Eu só quero te fazer uma última pergunta. Fecha aí. Você também, como eu, é tímido para contar essas histórias para sua família? Rapaz, Eu sou meio assim. não é questão Meio de... sem graça de contar minha história para minha família. Ô, Marcel, eu acho que isso faz parte um pouco da sua simplicidade, da sua humildade ali, que você prefere terminar, às vezes você fica um pouco inibido para contar. Para não parecer como se fosse uma vaidade, você contar alguma vantagem. Bem inibido. Então acho que é mais ou menos isso. Eu também tenho essa certa dificuldade. Só quando você vai sendo puxado ali que você vai falando Sim, aí alguma o coisa. projeto solta, né? O projeto. Grato, Luiz, pela sua Ah, presença aqui com Luiz nós. está fugindo. Com compromisso. Luiz tem um compromisso agora. A gente vai ficar mais um pouco, a gente vai conversar sobre o projeto Súria. Pra dar uma Vamos ver se a gente come explicação um acarajé bem amanhã. legal. Tá. Luiz, sempre um prazer, cara. Então, Você come acarajé? Eu como. Vamos amanhã à tarde comer um acarajézinho. Bom, olha, Marcel, sempre que você me convidar, eu vou dar as ordens. Viu? Tá Filho, comigo. eu é que digo, a hora que você quiser falar, Marcel, eu quero falar aí, venha. Muito bom. Lojas Conta com você. Buriti, Hora. bom pra você é aqui. É aqui. Valeu. Sim, senhor. Alô, Luiz. Gente, eu agora fiquei aqui com o Sérgio e com o Emerson. E eu queria que. Sérgio não, que o Sérgio não fala nada. Vai falar. Sim, eu falo Emerson que é falador, eu queria que Emerson explicasse um pouco como é que vai ser o evento, Emerson. O que é esse evento? Pô, o Sérgio pode começar falando aí sobre o evento. Qual é o objetivo desse evento, Vai ser né? no Palácio, né? Vai ser no Palácio Súria, né? Fica ali no bairro de Jaçanã, ali no entorno do Jardim Primavera, né? É bem em torno ali. Então, a gente achou por bem, né? Também foi o Marcel que deu essa Eu sei, grande sabe. ideia. Nosso né? conselheiro, Nosso é. conselheiro aqui, que deveríamos, né? Pegar o projeto e fazer um lançamento,
né? Formalizar. Para que formalizar ali e convidasse, né, médicos, empresários, juízes, né? Toda a categoria, porque não é só, também vai outras pessoas sem ser empresário e médicos, também pessoas para conhecer o projeto. Conceito, né? O conceito disso tudo, né? Agora, antes o episódio de Luiz estreia hoje à noite na internet. Estreia hoje à noite, às 19 Canal horas. Súria, né? No canal Súria. É só procurar lá no YouTube. Eu vou dar um intervalo, a gente vai fazer mais um bloco. Eu te falo. Porque eu acho que é interessante a gente detalhar essas coisas. Mas a gente consegue. Vai daí, Paulinho, por surpresa, hoje tem mais um bloco. Mesa para dois. Opinião com atitude. Morena FM. Mesa para dois. Opinião com atitude. Estamos de volta com Mesa para 2, agora para 3. Agora tá Sérgio, Emerson. E ele tava falando do evento, né, Sérgio? Sim. Sim, então, quando é que vai ser o evento? O evento vai ser no dia 31 de maio, né, às 19 horas. A gente vai mandar essa mala direta, esse convite aí. Lá no Palácio do Sultão Sérgio. Palácio Súria, né? Vamos ter a explicação, o conceito, né, desse projeto todo que envolve a Súria. E nesse projeto está eu e o Emerson, né? E a gente tem buscado muito parceiros, né, para agregar a Súria, que a Súria veio aqui nessa concepção, sabe, Marcelo? Eu sempre tive, eu sempre falei para Emerson, a Súria foi criada para mudar a vida das pessoas, e muda de certa forma nessa história, né? Nessa história contada, muda muita coisa dentro, e, inclusive para mim, para Emerson, que tá ali como entrevistador, mas também isso serve pra gente, porque isso tem mexido muito com o emocional da gente. Com certeza. Não está trazendo lembranças assim, lembranças que eu não lembrava mais da minha história de vida, né? Puxa a sua. Recordações. Recordações puxando de mim, que eu me afastei de mim, na verdade, né? Essa é a Eu coisa. me perdi no meio da Continua, vamos trajetória. fazer de conta que estamos na Súria. Conte aí uma delas. Da sua Súria? memória dessa. Sintético. A Bem minha? resumido. Conte uma história sua, já que a gente está... Então, eu falando ficava da assim, Súria. sabe, Marcelo, fazendo uma análise assim comigo mesmo. Eu ficava olhando no espelho, né? Eu falava, cara, eu não tô gostando mais de você. Porque você se afastou da sua essência. Você não é mais aquele cara que era antes. O conquistador de madames. No sentido assim que eu gostava de mim antes. E esse atual Sérgio, esse personagem que eu me tornei, já não era mais agradável para mim, porque ele fugia da minha essência. Aí eu falei assim, pô, eu tenho que voltar ao que eu era. Não é que eu perdi meu valor, eu me perdi de mim. E isso surgiu vendo os papos na Vendo os Súria. papos na Súria, né? Aí eu falei, poxa, agora eu comecei a me voltar para dentro, me enxergar como eu era, minha essência, e aí comecei a olhar para mim com outros olhos. Eu falei, porra, agora eu comecei a amar você de novo. Eu mesmo falo para mim no espelho. Ele se Eu me amo, não posso mais viver Não, mas a gente tem que se sem mim. amar mesmo. Não, lógico. Em primeiro lugar, a gente tem que se amar, senão a Eu gente não sou vai o amar cara o outro. mais lindo do mundo, rapaz. Sérgio, Você, Emerson, Cara, esse projeto mexeu com você? Assim? não, eu vou resumir assim, porque assim, vai chegar o momento, né? Vai chegar o momento de eu poder também, Sérgio também, da gente falar determinadas coisas que a gente vivenciou. E uma das coisas que eu me apercebi, porque tem isso também, não adianta outro falar não, você que tem que se aperceber. E a história, ela tem esse conceito de contar história, hoje é utilizado muito na psicanálise, né? Você fez isso também num curso aí, né? E tem uma possibilidade de pessoa fazer uma terapia que mexe muito com o cidadão, porque você começa a se perceber. E uma das coisas eu sempre tive dificuldade de me reconhecer e de receber elogio enquanto músico. Então eu sempre fui muito severo comigo, muito exigente comigo. Complicado, né? Porque elogio é o que não falta pra você. Mas você não consegue receber. tinha algo estranho nisso, porque chegava pra mim assim, eu dizia, será que eu sou isso mesmo? Será que eu mereço isso? Então era um complexo. Eu posso dizer, você é isso mesmo. Você é até mais. Então, cara, mas aí o que é, não sou eu que tenho que definir se é. Então eu passei a perceber isso com o tempo, que eu tenho que me distanciar disso. Eu não posso ser o que me julga nesse sentido. Eu né? lembro de uma história sua. Olha só, viu? Mas não tô falando isso pra me enaltecer, não. Não, virei a Súria agora. Não. Eu falei pra tocar num ponto de que a história Eu me... lembrei de uma vez que eu encontrei com você na rua. Eu não te conhecia muito. A gente tinha se encontrado acho que uma ou duas vezes só. A gente não tinha. E eu era tímido, essa viu, cara? amizade. E você me parou na rua e
me falou alguma coisa, me agradeceu alguma coisa em relação ao Jupará. E aí eu estranhei um pouco, Ai, como porque é que não primeiro eu não agradece? tinha relação com você na época. E eu fiquei meio sem graça também, porque eu tinha dificuldade também de receber. Como você não esse tinha relação? elogio. Você já Não, era a na pessoa, época, né? Não, na época não. Eu ainda não tinha participado de nada do Jupará? Não, tinha, mas a gente tinha se visto uma, duas vezes. Sim, nesse sentido. E aí você me contou de um tempo que você foi para o Rio, se não me engano, Sim. e ficar tocando em estúdio. E aí você virou para mim e falou assim, rapaz, quando eu vi os caras que tocam lá, eu achei que eu não toco nada. E eu falava, como você não toca nada, rapaz? Você é Santana reencarnado, como é que você não toca nada? Então, se fosse eu... Mas ele tava falando dessa experiência. Então, ó, olha a perspectiva. Lá, se fosse eu mudou falando... a cabeça dele, porque nós, amigos dele, sentimos que mudou a cabeça dele quando ele voltou. Veja o lance que eu te digo de como contar a história do passado. Você contando a história do passado. Eu não diria isso hoje. Eu diria que baixou a minha bola, no sentido de me achar. Você falou isso, entendeu? Época, que baixou sua bola. Você me Não falou é que eu não achava que eu tocava, mas eu tive que trabalhar algumas questões. Por exemplo, quando eu estava dentro do bar, morando lá no bar de Arthur Maia, em Niterói, que era uma referência, e muitos jazzistas iam pra lá. Uma das coisas que aconteceu foi que eu fiquei um tempo lá, nas nuvens, escondido. Ele sabia que eu tocava, e teve um dia que ele chegou e falou, Baiano, você vai tocar hoje aí. Só um detalhe, viu? Nas Nuvens era o principal estúdio do país. Na época. Cara, quando ele me chamou pra tocar, pra participar da gig, eu fiquei com febre, meu amigo. Deu febre interna, eu travei lá dentro do camarim. Porque na minha cabeça, nossa, eu vou tocar agora com a Arthur Maia. Sabe, é umas coisas que a gente precisa trabalhar. Então eu acho que o talk show, depois eu dei conta. Toquei, foi bacana. Arthur Maia hoje fala, nossa, eu toquei com o Emerson Flores. Não, ele passou a me olhar assim, ó, depois. Incrível, ele passou a me olhar assim. Então, assim, eu tenho uma gratidão, cara, porque não foram 6 meses de... Não teve que dia de pagar aquilo ali. De estar convivendo com grandes músicos. Eu voltei fino, tão fino que eu tinha que ter cuidado pra... Senão eu não conseguia tocar com música aqui. Porque ninguém começava a tocar música em valsa, terminava em frevo. Eu falei, rapaz, eu tenho que me adaptar, não é... É isso mesmo. Mas assim, né, todo mundo tem músico, mas assim, era muito educação musical. Por exemplo, você tava ali, na hora que você ia fazer o solo... Passaram muito relaxado aqui pra isso. Na hora que você ia fazer o solo, a banda fazia assim, ó, você... Foi o que eu ouvi? Sumiu. Pra você fazer o solo, uma educação musical, meu amigo. E tudo isso você vai educando. Teve uma frase que Arthur Maia me falou que isso marcou minha vida. Ele chegou pra mim e falou, Baiano, Deus chegou hoje na Terra e disse que só existe uma nota. Toque com uma nota e siga satisfeito e rico. Esse cara tá tirando onda com minha cara. Tocar com uma nota? Ele falou, cara, uma nota. Pra ele, samba de uma nota só. Ele disse assim, com uma nota você vai aprender a rítmica. Pá, 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 a mesma nota. Aquilo ali mudou minha cabeça, meu amigo. Ele me deu uma aula, cara, com essa frase. Que eu passei a me educar e a sentir a música, a tocar sentindo as notas, a valorizar as notas. Por isso que eu lhe digo, tem vivências na vida da gente que é o que a Súria está buscando quando a gente fala da memória afetiva. É por isso que eu quis falar dessa experiência sua. É. Porque nós, amigos, sentimos sua mudança. Nós sentimos sua mudança completa. Muito. Entendeu? Bastante. Assim que eu senti depois que ele casou de novo, também eu senti a mudança dele. A mulher botou melhorou a cabeça dele também. Que aconteceu comigo, né? O despertar dos paradigmas, né? Eu via o tempo inteiro meu pai falando dentro de casa, eu era pequeno, devia ter 6 para 7 anos, mas isso ficou gravado no meu subconsciente. Ele disse assim, rapaz, quando eu consegui fazer esse menino é feio demais. Feio? Aí me chamaram de Dom Feio ainda. Você acha isso, Marcel? Aí eu botei isso Mais na ou minha menos, cabeça, né? Que eu era feio. Então todo mundo que me elogiava dizia que bonito, eu não achava isso, eu achava que eu era feio Mas mesmo. sempre eu gosto de você do meu jeito, Sérgio. Cara, essas coisas, elas repercutem na vida do adulto. Bastante, cara. Você é um banana, você não sei o absorve quê. muita coisa, você tem que ter cuidado com as coisas que você fala para uma criança, né? Porque a coisa fica lá dentro, latente, entendeu? Aí você vê a conexão com a Súria, o quanto é importante a gente... Com o passar do tempo, as pessoas vão compreender qual é a função da Súria. Até eu tô me perdendo um pouco. Ele tava falando do evento, que a gente já sabe que ele é Sim. no Palácio, né? Vai ter esse pessoal convidado. E lá vai ser mostrado todo o projeto Súria. Isso. Que eu já conheço, mas vocês não conhecem. Quem for lá vai conhecer. Então temos alguns palestrantes, né? Isso. Eu, apesar de ser suspeito como parceiro, mas eu recomendo a todo empresário que vá conhecer.
Porque é uma coisa que pode mudar sua empresa a partir de você. Exatamente. A mudança que você vai vivenciar lá vai mudar a sua maneira de fazer negócio. Muda o paradigma, muda o paradigma. Você é empresa, você me lembrou de uma coisa. Uma vez eu estava lá no Palácio Súria, que antes se chamava Harrison Beach, e eu estava lá e me chegou um cliente, né? E rapaz, estou me sentindo muito bem aqui. Aqui me deu uma paz incrível, né? Aí ele falou assim, mas não é, essa paz não é do local. Essa paz que construiu aqui dentro foi você. Então é isso que a ligação, né? É você que é a empresa, né? Você que bota energia na empresa. O detalhe desse projeto é que não é que Sérgio e Emerson vão construir nada em você. Eles vão despertar em você uma construção diferente. É uma condução, como aconteceu né? comigo, como aconteceu com eles. Entendeu? Então eu recomendo que todo mundo vá lá conhecer. Não custa nada. Você vai tirar um tempinho, lá vai ter um vinho, imagina, né? Vai ter um tira-gosto no negócio. Vá pelo menos pela comida. A dinâmica a gente vai procurar fazer de uma dinâmica bem leve, né? Eu garanto que você não vai perder tempo. E quem está te falando isso é um cara que tem. Eu sou chato com tempo. E só gasto meu tempo em coisas assim que realmente eu tenho vontade. Já coisa vai ser com dinâmica, né? Nada enfadonho, tudo bem rápido, dinâmico, né? É a mensagem para que chegue, não vai claro. Ser nada arrastado, nem nada. Não. Dinâmica. E a gente vai ter algumas coisas surpresas que eu acho que traz um efeito legal para quem assistir. Agora eu né? acho que para o pessoal entender a parte da vivência pessoal, é importante ver o programa de Luiz hoje. Sim, Na sim. internet. Que horas que estreia? Às 19 horas. 19 horas no canal Súria. É só Súria o canal? Súria, Conexão Súria? É Conexão Súria 953. Mas você pode chegar também Se lá. botar Súria, você acha? Súria Talk Show. Pode Súria Talk Show, o que você acha? É importante que você dê uma olhada nesse vídeo do Luiz. Eu já vi um pedaço dele. Sim. Eu acho que dá pra você, assistindo, você vai entender a a importância, a vantagem, e você vai ficar com vontade de fazer, de participar também. Eu posso até assim dar um gostinho para as pessoas, né? Quem prestar atenção vai compreender o que é esse conceito. A gente vai esmiuçar mais aqui. O conceito basicamente é esse: identificar através de um registro memorial o valor da pessoa. Então você tem uma história e você identifica o valor dentro daquela história. A segunda coisa é, você tem interesse de divulgar essa história? Aí a gente vai amplificar essa história da pessoa através da mídia convencional e da mídia digital. Temos uma equipe com estratégia, né, de lançamento disso aí. Eu não vou aqui mensurar que vai ter um resultado, que de repente o empresário vai passar a vender mais. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? O honesto é falar isso, ninguém sabe. Isso. Então a gente identifica, amplifica e traz aí uma marca pessoal do valor da pessoa. Mas eu te digo um negócio, mesmo que você não use pra nada depois, o que essa vivência faz Transforma. é muito transformador. Transforma, não tem muito esse. interessante. Mesmo que você não use pra nada depois, não quero usar pra marca pessoal, quero só guardar pra mim, ou só pra minha família, vai ter um valor muito grande pra você, isso eu garanto. Com certeza. Veja, nós temos subprodutos dentro do projeto, né? Que é a marca musical, a possibilidade de fazer uma música para a pessoa ou para a empresa da pessoa. E esses dias um cliente... Da Zipnáutica, que é fantástico. Eu tenho um tanto aí, viu? Zipnáutica, um dos jingles que eu mais gosto é o da Zipnáutica. A gente não chama mais de jingle, chama de marca musical. Gente besta chama de marca musical. Viu, Marcelo, dentro dessa etapa toda, a gente também promove também a empresa e seus colaboradores, né? Tem um encontro lá no Palácio Súria, né? E também podemos, dentro dessa mesma pegada, uma vivência pessoal também do próprio empresário ali, dentro da Casa Amarela, na Serra Grande, né? Rapaz, essa Casa Amarela, é linda. Eu vi as fotos, bicho. Você tem que ir para sentir. Negócio, é coisa de rico, gente. Olha, a casa com a piscinona. Não, o cara sai da cama com as árvores na copa. Rapaz, tem tudo. Tem sauna, piscina, lançador de foguete, tem tudo lá. Você vai passar um dia de bem-estar, com massagem terapêutica. Você vai sentir rico, viu? Posso adiantar isso. E você pode também, você pode fazer o mapa astral da sua empresa, que é uma ciência do alto. Também é mapa astral. Entendeu? Temos uma equipe especializada nisso. Então, assim, o conceito da Súria... Não é aquele horóscopo normal. Não, mapa astral é outra história. É outra história. Confunde muito, né? Então, assim, é olhar o signo
outra perspectiva, não mais assim o interesse tão somente no empresário, no desenvolvimento do empresário que hoje tem fortuna. Não é isso. Você fez uma pergunta bem interessante a Luiz. Como é que você consegue abrir 2, 3, 4, 5 e ter o mesmo padrão? Eu acho bem interessante. Eu sei o seguinte, vá no dia que você não vai se arrepender, tá? Hoje nosso tempo acabou aqui, mas lá no dia 31 Tem mais, né? Tem mais. E veja hoje à noite a vivência de Luiz Ribeiro da Buriti, que você vai ver o Luiz Pessoa, o Luiz Gente. Não é o empresário Luiz, né? É outro Luiz, tá? Assista, porque eu, que sou amigo do Luiz, eu achei muito interessante, imagino que todo mundo vai gostar. E você que está ouvindo a gente, espero que tenha gostado do papo, espero que tenha sido bom para você. Quem não está aqui, mora em outro país, em outro estado, não conhece bem Itabuna, a gente procura às vezes explicar o que é cada coisa, né? Mas hoje eu acho que não teve nada assim que fosse muito estranho. Então, quarta-feira que vem a gente está de volta. Eu provavelmente vou estar batendo um papo aqui com a Sônia Fontes, que é secretária de Planejamento de Itabuna, porque existe uma carteira de projetos para Itabuna lá na secretaria dela, que é um negócio impressionante. E aí eu quero muito conversar com ela sobre isso quarta-feira que vem. Por enquanto, vai daí, Paulinho.